finalmente o grande dia chegou. Seja muito bem-vindo. Esta aqui é a nossa primeira aula deste que é certamente o primeiro e maior evento da fluência da língua inglesa em Moçambique. Bom, nesta aula você irá finalmente conhecer o caminho secreto, ok? A fluência. Caminho este que percorrido por pessoas ordinárias, como empregados, estudantes e motoristas, assim como pessoas dos mais elevados escalões, ok? Como juristas, advogados, docentes universitários, podem finalmente, ok? Podem finalmente chegar à fluência à língua inglesa e passarem a comunicar-se com mais segurança e confiança, aumentando desta forma a sua capacidade de compreensão, seja em ambientes de trabalho, ambientes acadêmicos ou mesmo em ambientes de negócio. Bom, este evento terá duração de 5 dias, onde teremos 3 aulas, cuja esta é a primeira aula, e a segunda aula será no dia 17. A aula do dia 17 considero a aula mais importante deste evento, pois é nesta aula que irei revelar-lhe o que realmente lhe faz travar e como se livrar deste grande mal. E no dia 19 nós teremos a nossa última aula. Nesta aula iremos dar partida, iremos dar o início da verdadeira aprendizagem da língua inglesa de forma certa. Portanto, é importante que acompanhe todas essas aulas de forma sequenciada e que tenha aí consigo uma agenda e uma caneta para fazer as suas anotações, pois a verdadeira transformação começa agora. Portanto, mas quem sou eu para estar a falar-lhe de todas essas coisas aqui? Bom, eu sou Vinod Nhantumbo, popularmente conhecido como Teacher Black, professor da língua inglesa já há aproximadamente 10 anos. Bom, eu nasci e cresci numa família tipicamente moçambicana. Sou filho de uma mãe camponesa e um pai mineiro e passei a maior parte da minha infância junto com a minha mãe e os meus 3 irmãos. Lembro-me que na altura a escola onde eu frequentei o ensino primário carecia de alguns professores, tanto que na 6ª classe não tive professor da língua inglesa. Ok, sofri consequências graves por conta disso, pois eu acredito que é nesta classe que qualquer ok, adquire as bases da língua inglesa. E o pior de tudo, eu sofria uma pressão com meu pai, pois sempre que ele regressasse da África do Sul, ele tentava comunicar-se comigo em inglês e eu não sabia absolutamente nada, ok? Eu não sabia absolutamente nada, eu não podia falar com ele. E o que mais me doía é que ele ficava aborrecido comigo e ele nem sequer tentava compreender-me e ao menos tentasse me ensinar, ok? E isso criou-me uma verdadeira angústia, uma verdadeira dor, uma dor profunda, por ver o meu pai aborrecido, ver o meu pai não poder comunicar-se comigo, ok? Enfim, tudo acontece. Onde que eu fico revoltado com a língua inglesa? Tudo começa quando, nos finais de 2012, o meu pai levou-me para passar com ele as festas do Natal, ok? Na África do Sul. Bom, quando eu cheguei, era tudo mil maravilhas. Aquela sensação de ter viajado, de ver pessoas novas, ver coisas novas, ok? Ver lugares diferentes. Mas embora aquilo durou muito pouco tempo, até quando um dia eu percebi que eu estava realmente sozinho, ok? Pois a única pessoa que eu poderia me comunicar com ele era o meu pai. Eu não podia falar com mais ninguém, porque eu não sabia a língua local deles lá e muito menos sabia falar inglês. Daí eu comecei a sentir a falta de casa, comecei a sentir a vontade, a necessidade de regressar a casa, pois eu sentia-me sufocado. Eu sempre considerei-me uma pessoa extrovertida, uma pessoa que sempre gostou de conviver com pessoas, conversar. Então, passar aqueles dias sem poder falar com ninguém, aquilo era realmente um verdadeiro, digamos que sufoco, né? E eu queria mesmo regressar a casa. Aquilo, de facto, criou-me uma verdadeira revolta, onde eu decidi que quando eu regressasse a Moçambique, a primeira coisa que eu faria era aprender inglês. Eu tinha uma vontade ardente, um desejo muito maior de querer aprender inglês, porque aquilo me doeu tanto, mas tanto mesmo. Bom, finalmente chegou a data de regresso e antes mesmo de partir, eu vi um dicionário de inglês
ok, do meu pai e pedi-lhe. Ele disse que poderia levar por emprestado. Então pedi-lhe que comprasse um novo dicionário. Afinal de contas, eu queria reunir o material para poder começar com a minha aprendizagem da língua inglesa. E quando cheguei, já sentia-me preparado, já sentia-me com todo o material. E aí eu já acreditava que tinha material suficiente e poderia iniciar, ok, com as minhas aulas, com a minha aprendizagem de forma livre, de forma independente e econômica, ok? Iniciei com os meus estudos, tudo parecia correr muito bem, ok? O método que eu estava a aplicar parecia estar a resultar, pois eu já podia pronunciar certas palavras, já podia me comunicar um bocadinho, ok? Podia me expressar um pouco com certas pessoas. Achava que eu já tivesse o meu problema resolvido. Até que quando um dia eu percebi que, afinal de contas, o meu inglês não durava mais que 5 minutos. Até que eu voltasse a ficar no silêncio novamente. O meu inglês esgotava-se e com muita vontade ainda de continuar a comunicar-se. Mas infelizmente eu já não podia, eu já não conseguia, ok? Eu já não conseguia falar, ok? E aquela angústia voltou novamente a visitar-me. Num belo dia, eu decidi por iniciativa própria inscrever-me num curso, num daqueles cursos de inglês, o vulgo inglês das garagens. Frequentei por um tempo lá, ok? Até que um dia meu teacher disse que eu poderia passar para o próximo nível. Mas eu não sentia-me preparado para passar para o próximo nível. Eu sentia que ainda precisasse de conhecimento, ainda precisava de aprender mais, ok? Não sentia-me satisfeito. Pois eu comunicava-me, mas eu queria mais, eu queria falar mais, eu queria estar mais à vontade, ok? Eu também sentia uma outra coisa, que o meu inglês era diferente do que eu poderia ouvir nos filmes, poderia ouvir alguns reality shows. E para além disso, eu tinha dificuldades sérias em entender filmes, em compreender a própria música em si. Eu tinha que depender de alguma letra para poder perceber a música, ok? E já nem dava para imaginar como é que seria se um dia eu pudesse, se um dia eu tivesse que estar diante de um nativo, ok? Então dali eu decidi parar com as aulas, ok? Mas eu ainda sentia que ainda não havia feito nada, aquilo não era a solução. Tanto que acabei inscrevendo-me num outro curso, ok? Num outro curso e fui aprendendo. Porém, percebi que os resultados não eram tão obstantes aos do curso anterior. Então daí decidi largar tudo, ok? Decidi largar tudo e comecei a fazer as coisas de um outro jeito, ok? Comecei a fazer a minha busca incansável pelo conhecimento. Foi aí onde eu descobri o que eu chamo do caminho secreto da fluência e que originou este evento, a curva da fluência. E é neste evento que irei partilhar consigo todo o conhecimento que eu adquiri durante esses anos de estudo, ok? Finalmente eu percebi que se você quer aprender a falar, a única forma de vencer isso é falando mais em inglês. E se o seu maior problema é perceber as pessoas quando falam, ou perceber, sejam filmes, música, ok? O único jeito de se livrar disso, você precisa estar imerso num ambiente verdadeiro de inglês. Você precisa estar mergulhado num ambiente verdadeiro de inglês, ok? Você precisa passar mais tempo escutando minuciosamente conversas de pessoas reais do que qualquer outra coisa nesse caso, ok? Continuando, o problema da escrita é resolvido somente com a escrita. Você precisa passar mais tempo a escrever em inglês, ok? Então você precisa escrever mais em inglês, ok? Eu passei a fazer as coisas certas, passei a fazer as coisas da forma certa. E a partir daí foi quando eu percebi que, na verdade, existiam duas correntes de inglês. Existia o inglês falado e o inglês escrito. E o que eu, na verdade, vim aprendendo todos esses anos, em todos os cursos que eu passei, era nada mais, nada menos que o inglês escrito. Pois o inglês falado não é ensinado nos livros, ok? Não é ensinado nos livros. Era a razão pela qual que eu quase nunca entendia os filmes, não entendia as músicas, não entendia os filmes, as músicas em inglês. É por isso que o meu inglês era totalmente diferente e estranho e tinha sérias dificuldades de compreensão,
ok? Eu tinha sérias dificuldades de compreender os nativos quando falassem. Era a razão pela qual eu nunca me tornava fluente, ok? Pois procurava a resposta certa em lugares errados. Daí passei mais tempo a estudar mais e mais a fundo sobre o inglês falado, ok? Fui descobrindo os verdadeiros segredos da pronúncia, aprendi mais sobre as reduções e conexões que acontecem de forma natural enquanto alguém fala, ok? Passei a estudar mais e mais sobre estes assuntos, dediquei mais tempo, ok? No que realmente importava, no que realmente desse resultados. Ok? Desenvolvi minhas formas práticas de praticar o inglês, mesmo sem tempo suficiente, pois lembro-me que na altura eu estudava e já havia iniciado com o meu empreendedorismo, ok? Já havia iniciado a empreender e o tempo era escasso, mas mesmo assim descobri formas, ok? De continuar a praticar, mesmo com pouco tempo de estudo e atarefado. E dessa forma continuo a me desenvolver de forma contínua e cada vez mais intensa. E o meu inglês ia melhorando cada vez mais, a minha pronúncia ia ficando cada vez mais bonita e agradável, ok? Apurei mais a minha capacidade de compreensão e se mesmo como eu perceber, eu já era fluente. Já parecia com os nativos quando falasse. Portanto, você também pode ser fluente. Você também pode ser, ok? Você também pode falar inglês da forma que sempre sonhou. Tudo que você precisa fazer é fazer as coisas certas, é fazer as coisas de forma certa e de modo persistente. Todavia, nesta aula eu organizei para si os 6 hábitos de pessoas fluentes que você precisa desenvolver para que finalmente possa tornar-se fluente. Ok, o primeiro hábito é: você vai passar mais tempo, ok, do seu dia a falar inglês. Você não precisa ter pessoas para falar inglês com eles, pois você já é autossuficiente para falar inglês consigo mesmo, ok? O segundo hábito, ok, de pessoas fluentes, você vai passar a fazer anotações diárias em inglês de todas as suas atividades cotidianas. Você vai desenvolver esse hábito com muita disciplina e não vai deixar nem sequer um dia passar sem que tenha feito alguma anotação qualquer em inglês. E o terceiro hábito, para quem deseja expandir mais o seu vocabulário, ok? Você vai criar o hábito de leitura ou de escuta. Em caso de não ter disponibilidade para sentar pegar um livro, você pode passar a escutar mais. Logo pela manhã você pode escutar um vídeo motivacional, ok, em inglês. Procure um podcast, ok, existem vários podcasts por aí. Procure um podcast em inglês que trata um assunto do seu interesse. Escute isso de forma intensa. Escute isso enquanto vai para o serviço, escute isso enquanto vai para a escola, ok? E você vai perceber que num piscar de olho, sem se aperceber, você estará, ok, expandindo cada vez mais o seu vocabulário. E o quarto hábito, aprenda a tirar maior proveito de músicas, ok, para melhorar drasticamente a sua pronúncia. A música tem um potencial muito forte de melhorar a sua pronúncia, ok? Portanto, cante a música, conheça a letra, use ferramentas como o YouTube ao seu favor, ok? O quinto hábito, tire vantagem da tecnologia, ter maior vantagem da tecnologia. Aproveite os milhares dos aplicativos que existem gratuitos para resolver os seus problemas da leitura, expandir mais também o seu vocabulário e treinar a pronúncia. E o último hábito, o sexto e último hábito, este hábito é para você que tem problema de medo de falar inglês. Saiba que o único jeito de vencer os seus medos, seja de qualquer coisa na vida, você precisa encará-los. Não existe outra solução. A verdade, às vezes, é uma coisa muito simples, é uma coisa que às vezes nós desprezamos, achamos que é banal, mas sim, essa é que é a verdade. O único jeito de resolver o problema, ok, de medo de falar, é você encarar isso, começar a falar mais, até você perceber que o que você realmente temia é muito menos perigoso do que você mais gosta nesta vida, ok? Você certamente não tem medo de um carro, mas ele mata,
Ok, mas errar inglês não mata. Ninguém já morreu por ter errado inglês. Ok? Entenda que neste mundo não existe perfeccionismo. Não existe perfeição. Só existem níveis. Portanto, você só vai mudar de um nível para o outro. Os teus erros vão passar de um nível para o outro. Você não vai mais, talvez, cometer os erros do primeiro nível, vai começar a cometer erros do segundo nível. Quando se livrar do segundo nível, vai passar a cometer erros do terceiro nível. E assim sucessivamente. Mas o perfeccionismo em si não existe, onde você vai dizer que eu agora estou perfeito, nunca mais irei errar. Isso não existe. Os erros são como uma ponte, e assim como eu costumo dizer, são como uma ponte que todo mundo precisa passar por lá. Não importa se você é nativo ou não, você sempre terá que passar pelos erros para poder conseguir chegar à fluência. Portanto, ninguém escapa deles. Ninguém mesmo escapa deles. Ok? Vou dar um simples exemplo. Mesmo na língua em que você fala, o português, você era e tanto. Mas eu não conheço ninguém no mundo que decidiu parar de falar com as pessoas, que decidiu que eu já não vou mais falar com as pessoas porque eu erro. Eu não vou mais comunicar-me com ninguém, eu vou passar a ficar no silêncio para evitar errar. Não conheço ninguém no mundo que tenha tomado essa decisão. Portanto, seja como uma criança. Ok? Olha, as crianças, elas mesmo sabendo que têm um vocabulário limitado, elas não se limitam a comunicar-se. Elas comunicam-se mais e mais. Por essa razão, elas continuam aprendendo cada vez mais. Às vezes acabam aprendendo muito mais melhor que um adulto, ok? Portanto, acredite em você mesmo, acredite no seu potencial, confie nesses 6 hábitos, ok, que estou lhe passando nesta aula, ok? Para valorizar mais o seu esforço e o seu tempo, e o tempo dedicado para acompanhar esta aula. E se você está acompanhar esta aula até este nível, é que você realmente pode tornar-se fluente. Você já é fluente. Portanto, fale para todo mundo que você fala inglês, você está aprendendo inglês. O mundo vai te apoiar. Eu, Teacher Black, irei lhe apoiar. Estarei consigo. Você vai chegar a seu objetivo. Você vai chegar a seu objetivo. Ok? Para que esta aula não fique tão longa, então vou parar por aqui. Portanto, convido-lhe a fazer parte do nosso canal Telegram. Lá você terá a vantagem de participar em debates ao vivo, ok? Conversas ao vivo. O link para fazer parte do canal do Telegram está na descrição deste vídeo, assim como irei partilhar lá nos grupos do WhatsApp. E fique atento no grupo também do WhatsApp. Partilhe esta aula com mais amigos, com mais pessoas que você gostaria de ajudar, gostaria de ver a melhorarem o seu inglês. Baixe o seu material gratuito e faça os exercícios que estão lá. Lembrar que temos um encontro marcado para o dia 17, ok? Essa será uma das aulas mais importantes deste evento. Portanto, ok? Convide mais amigos, convide mais pessoas para fazerem parte deste evento, para poderem aprender e melhorarem mais o seu inglês. Um abraço muito forte. See you on our next lesson.